Bom dia, internautas que acompanham a página do PT na Câmara pelo Facebook. A gente está com o programa Ponto a Ponto de hoje e estamos ao vivo pelas páginas do PT na Câmara, pela página do PTDF e pela página da deputada Érica Cocai. O nosso assunto de hoje, nós vamos voltar a tocar no assunto que é a reforma da Previdência que chegou na semana passada, foi encaminhada pelo governo Bolsonaro. Nós estamos aqui, essa é uma reforma que já sofre críticas de todos os setores da sociedade. E nós estamos aqui com a deputada Érica Cocai, que vai debater esse assunto com a gente. Deputada, no ano passado, o Congresso recebeu a versão proposta pelo presidente golpista do Temer. A bancada do PT, o Congresso, rechaçou essa proposta e praticamente colocou ela para o escanteio, vamos dizer assim. Como é que a senhora faz essa análise da proposta passada com essa proposta encaminhada? É uma versão muito piorada daquela do Temer, não é? É uma versão piorada, sem nenhuma dúvida. Eu queria primeiro desejar um bom dia para cada um de vocês que nos acompanham nesse momento, mas aqui é uma versão piorada. E eles falam muito, nós temos que pensar nos nossos filhos, nos nossos netos, porque nós precisamos deixar para eles uma previdência, mas eles não estão pensando nos nossos filhos e nos nossos netos. O primeiro aspecto é que eles querem impor o regime de capitalização. Regime de capitalização, como foi implementado no Chile, você tem mais de 90% dos aposentados recebendo um valor que não chega à metade do salário mínimo. Você tem um número de suicídios de idosos no Chile que é quase o dobro da média nacional. Então, portanto, os nossos filhos, os nossos netos que adentrarão o mercado de trabalho no sistema de capitalização vão estar, em verdade, sem proteção social. Porque a Previdência é uma das maiores sistemas de proteção social que esse Brasil tem. Ela não diz respeito só à aposentadoria, ela diz respeito ao salário maternidade, ao auxílio-doença, enfim, a uma série de benefícios de quando nós estamos incapacitados de trabalhar e ela, portanto, nos protege e possibilita que nós tenhamos dignidade. Aliás, dignidade humana é um preceito básico da nossa Constituição. A nossa Constituição fala de soberania, cidadania e dignidade humana. Dignidade humana. Então, portanto, dignidade humana com o processo de capitalização e como eles querem impor, nós vamos ter essa dignidade dilacerada. E o que é interessante é porque muito se fala no regime de capitalização, mas e do custo da Previdência. Vai ter um custo, a Previdência tem um custo. A Previdência no Brasil, que é gerida pelo INSS, ela não tem um custo de pouco mais de 6%. Agora, a Previdência na Argentina tem um custo de 25%, custo de manutenção da própria Previdência, de operacionalização da Previdência. No México, é quase 20%. Então, você tem um custo de operacionalização do sistema que é um dos mais baratos. E o que o governo quer? Tirar a responsabilidade do Estado com um sistema de proteção social. Então, o regime de capitalização, o governo é malandro. É muito malandro esse governo. E agora eu tenho uma absoluta certeza, inclusive, de que as mãos em posição de armas, elas tinham um foco. O foco do trabalhador brasileiro, o foco o aposentado, as mulheres. Mas, enfim, é malandro por quê? Porque é uma PEC onde esses preceitos, se aqui forem aprovados, estarão nas disposições transitórias. Eles têm uma vigência até que sejam referendados por um projeto de lei complementar. E ali o governo impõe o regime de capitalização, que nós não sabemos como para que esse regime possa ser traduzido no projeto de lei complementar com um quórum
que é menor do que o quórum de aprovação de uma PEC. E isso é perigoso, né, doutora? Claro, porque aí você não vai precisar de 308 votos favoráveis. Precisará apenas de 257 votos favoráveis. Isso é um pouco a insegurança que o governo tem da aprovação dessa própria medida. E o que ele impõe ali? Impõe outras coisas, regime de capitalização. Bom, aí vem o projeto vem em regime, como lei complementar, com um quórum menor. Para além disso, ele também busca acabar com o que seria a PEC da Bengala. Ele quer reduzir, reduzir para os ministros do Supremo. Isso vai estar nas disposições transitórias e será depois consolidado no projeto de lei com um quórum menor de 257 votos favoráveis, para poder o presidente da República manipular os membros do Supremo. Porque se você tira hoje a obrigatoriedade da aposentadoria dos membros do Supremo de 75 para 70, parte dos ministros que poderiam ficar até 75 anos, eles estarão tendo que sair da condição de ministro com 70 anos e serão indicados os seus substitutos pelo presidente Bolsonaro. Significa o quê? Que eles acham que o país é dele, que o país não pertence ao povo, que eles acham que pode mudar as regras do Supremo, mas mudar as regras de aposentadoria obrigatória dos ministros do Supremo, não porque isso é mais republicano, é mais democrático, para que eles possam dominar o Supremo. Da mesma forma que eles já falaram em plenário. O Brasil pertence ao PSL, o Brasil pertence ao capitão, o Brasil não é do capitão, nem é do PSL. E o povo brasileiro não pode ser tratado como se não tivesse a capacidade de fazer conta. O povo brasileiro está fazendo conta. O povo brasileiro está fazendo conta, aqueles que poderiam se aposentar com 60 anos, agora sabem que se aposentarão com 65, que teriam que ter 15 anos de contribuição, terão que ter 20 para sair com, em média, 60% do seu salário. Para ter a globalidade do seu salário, ou a média dos últimos anos, ele terá que trabalhar 40 anos. O brasileiro faz conta. E nós temos dados que apontam que se em anos anteriores nós tivéssemos aplicado esse tempo de contribuição de 20 anos e não de 15 anos para quem se aposentou por idade, nós teríamos 60% das pessoas que se aposentaram não teriam condições de se aposentar. Então, veja, você vai dificultar um processo de aposentadoria no Brasil quando você tem mais de 53% dos municípios com uma expectativa de vida média abaixo de 65 anos. E você não cuida das receitas. Se é um sistema de proteção social, como é a saúde, como é a educação, então eu não vou trabalhar o seguinte: bom, a saúde está mal, então eu vou impedir que as crianças tenham acesso à saúde, ou que os idosos... Enfim, você vai ver como financiar a política. E eles não trabalham com linha de financiamento. Tanto é que não apresentaram proposições para enfrentamento da inadimplência, da sonegação. Sonegação é por volta de 1 milhão de empresas que sonegam, 4 mil dessas 1 milhão, segundo os dados divulgados na imprensa, 4 mil são responsáveis por 60% da sonegação de grandes empresas. 82% dessas empresas sonegadoras estão vivas. Não são empresas que entraram em bancarrota, que fecharam e tal. 82% estão vivas. E o próprio governo diz que desses quase 500 bilhões de sonegação, ele teria condição de recuperar quase 200 bilhões, ou por volta de 160 bilhões. Mas deixem os grandes conglomerados, as grandes empresas incólumes, e vamos retirar do povo brasileiro o seu direito. Quando eles falam em economizar 1 trilhão, é só bom lembrar quanto eles isentaram de impostos para a Shell e para a Esso com o pré-sal. É por volta disso. Vamos economizar 1 trilhão em 10 anos. Vai tirar de quem, cara pálida? Vai tirar do povo brasileiro, vai tirar das mulheres, do trabalhador rural, daqueles que são beneficiários do BPC. O benefício de prestação continuada, ele só é devido para quem tem uma renda per capita familiar de 1/4.
de salário mínimo. E é cruel, né? Você chegar para ter a integridade de um salário mínimo com 70 anos, não é isso, deputado? Não vai ter. Não vai, dificilmente se chega lá, porque a expectativa de vida, ela tem uma relação com alimentação, com a casa que você mora, com saneamento, com segurança, com assistência à saúde. Então a população em extrema pobreza, que hoje poderia ganhar o benefício com 65 anos, vai ter que esperar até 70 anos, porque a expectativa de vida, ela é variável, de acordo com essas condições que você tem. Você não vai dizer que quem tem assistência à saúde, boa casa, boa alimentação, boa segurança e tal, tudo, é que tem a mesma expectativa de vida de quem não tem. Quem é que morre no Brasil? A grande maioria são jovens negros pobres. São esses que estão morrendo. Então, portanto, eu diria que esta reforma é de uma profunda crueldade. Da mesma forma que o povo brasileiro ele fez conta e ele descobriu que essa reforma era contra ele, durante o governo Temer, também o fará. Porque ela é mais cruel com as juventudes, com as gerações futuras, porque é o regime de capitalização, mais cruel porque ela mexe no BPC, inviabilizando o benefício para uma série de pessoas. Ela é cruel com as mulheres, é uma reforma misógina. Porque quando você tem a diferenciação de tempo para aposentadoria, tanto por idade quanto por tempo de serviço, quando você tem a diferenciação para as mulheres, é porque você está reconhecendo que as mulheres têm a dupla, têm a tripla jornada, que trabalham mais que os homens. As mulheres trabalham em média 50 horas semanais, os homens 40. Trabalham mais do que os homens. E aí você tem uma desigualdade de direitos entre homens e mulheres no mercado de trabalho. A reforma da Previdência Social é um dos únicos mecanismos que o Brasil tem para poder compensar, reconhecer e tentar superar essas desigualdades, e eles vão tirar para as trabalhadoras rurais, para educadores e educadoras. Sim. Quando você iguala tempo de contribuição e idade entre homens e mulheres, você está aprofundando uma desigualdade. Por isso, não é à toa que esta reforma ela venha de quem já disse várias vezes que as mulheres têm que ser belas para serem estupradas, já disse várias vezes que deu uma escorregada na vida e teve uma filha mulher, que quem é nitidamente misógino, essa misoginia do governo, ela é uma misoginia do presidente da República que vai se expressar de várias formas, inclusive na reforma ou na deforma da Previdência. Eu diria o seguinte: o povo brasileiro não pode permitir que isso aconteça. Aí eles dizem, não, mas nós queremos que sobre dinheiro que a gente vai aplicar na saúde e educação. É bom lembrar que o governo Temer congelou os gastos com saúde e educação pelos próximos 18 anos ou 20 anos, já vindo quase 2 anos, pelos próximos 18 anos, você só poderá aplicar na saúde, na educação, em todas as políticas públicas, a variação de uma inflação que deve estar 4 e poucos %. Então, portanto, dizer que esse dinheiro você tira daqui, esse dinheiro vai fazer ser banqueiro. É quem sempre lucra nesse país. Deputada, eu queria que a senhora tocasse num ponto que, por exemplo, se você ouve as rádios, a propaganda do governo massificando de que essa é uma excelente ideia e vai desafogar, essa é a reforma que vai salvar o Brasil. Eu queria que a senhora tocasse um pouquinho nesse ponto dessa propaganda enganosa que o governo Temer que o governo Bolsonaro está utilizando para ludibriar mais uma vez a população brasileira. O Brasil já foi vítima disso, né? Inclusive o governo Temer, ele está sendo questionado na justiça porque gastou milhões com uma propaganda dizendo que era preciso acabar com os privilégios, que era preciso valorizar os pobres, na reforma que ele não conseguiu implementar. Então, gastou dinheiro, recursos públicos. Mas a gente também viu isso. A gente viu isso na reforma trabalhista. Eles diziam que iam gerar emprego. Nós temos 12 milhões de empregados, grande parte na informalidade, que é um problema também para a Previdência, porque não há formalidade, ao não haver formalidade, não há contribuição para a Previdência. O governo Lula, que trabalhou com pleno emprego e que trabalhou muito com a formalização no mercado de trabalho, o Lula dizia, formalizar
formalizar é a forma de fortalecer a própria Previdência. Então, portanto, o que eles dizem? Vamos acabar com os privilégios. Bom, de que eles estão falando? Vai aumentar os privilégios dos bancos. Sim. Porque no Chile são 6 instituições financeiras que controlam e que operacionalizam essas poupanças. O que é o regime de capitalização? O trabalhador vai lá e contribui todo mês com aquele percentual e aquilo vai ser gerido por uma instituição financeira, provavelmente, com um custo, como aqui disse, de 25%, de 20%, enfim, que ficam com as instituições financeiras, o custo de administração, e no final, quando o trabalhador tiver o direito de se aposentar, ele, com 65 anos, considerando que a expectativa de vida de acordo com a região é menor do que essa, e que essa expectativa de vida ela vai aumentando ao longo do tempo. Todas as vezes que aumentar a expectativa de vida, vai aumentar também o tempo que você vai ter que contribuir. Isso é o gatilho que está dado na reforma da Previdência. Então, quem é que vai lucrar com isso? As instituições financeiras. Sim. Quem é que tem os planos de previdência privada? Os planos de previdência privada, que o trabalhador que tem condições, aqueles que têm recursos para contratar, eles também são da iniciativa privada. Só com o anúncio da reforma da Previdência do Temer, aumentou sobremaneira a procura por planos de previdência privada. Mas não é o trabalhador que ganha 2 mil, 3 mil, que ganha um salário mínimo ou pouco mais que isso, que vai poder contratar esse plano. Quem vai contratar esse plano é o trabalhador que tem dinheiro. E aí eles falam, não, mas é preciso que o trabalhador da iniciativa privada, que ele não sustente a aposentadoria do marajá servidor público. É outra mentira, porque são regimes diferenciados. O regime do servidor público não é o mesmo regime da iniciativa privada. O regime geral da Previdência, ele é apartado do regime dos servidores públicos. Então, portanto, você tem uma série de mentiras que são disseminadas para a população com recursos públicos, porque essa propaganda, quem paga é o próprio povo brasileiro. E aí eu digo, mas trabalhador faz conta, eles duvidam da inteligência da população brasileira. Mas a população brasileira faz conta. A dona Maria, o seu José, diz assim, olha, eu ia me aposentar daqui a 8 anos. Agora eu vou ter que trabalhar até 40 para sair, se não ganhar o salário mínimo. Eu tenho que, se ganhar mais que o salário mínimo, eu vou ter que trabalhar até 40 anos. E tem que ter 65, porque tem um limite de idade, mas também aumenta o tempo de contribuição. Ele faz conta. Aí chega e diz o seguinte, bom, é que nem o trabalhador da construção civil. Quando escutou que o presidente da casa disse que o trabalhador brasileiro poderiam tranquilamente trabalhar até 75, 80 anos, ele disse, eu queria que o presidente da Câmara trabalhasse 1 mês em uma obra, em uma construção, para ver se ele mantinha essa concepção. Porque o trabalhador que tem o desgaste físico, que trabalha sob o sol, que não tem as condições que possibilitam uma expectativa de vida maior, esse trabalhador, ele faz conta. Aí ele chega e fala assim, eu não dou conta de trabalhar até 65 anos de idade. Eu não dou conta de trabalhar mais tantos anos para chegar a 40 anos de contribuição. Porque é tão cruel isso. Nós estamos com mais de 12 milhões de empregados. Então você tem um trabalhador que se aposentaria, numa hipótese, com 55 anos, aí ele chega com 55 anos, bom, agora eu vou ter que trabalhar até 65 anos. Aí, se ele é demitido, ele tem dificuldade de voltar para o mercado de trabalho. É como se o governo dissesse, você é muito novo para se aposentar, com 60 anos. Mas aí o mercado diz, você é velho para entrar no mercado de trabalho. Qual é o trabalhador que, demitido com 55 anos de idade, tem facilidade de voltar para o mercado de trabalho? Qual é o trabalho? Nem 55, 50 anos, 45 anos, você já tem dificuldade de voltar para o mercado de trabalho. Então você não pode nem se aposentar e nem tem como assegurar um espaço no local de trabalho. E veja, grande parte dos municípios brasileiros vivem dos recursos das aposentadorias, dos benefícios do BPC. Esses municípios, eles terão bloqueado uma das maiores fontes para girar a economia do local.
E como essas condições adversas do trabalhador rural, que é 60 anos para homem, 60 anos para mulher, para se aposentar, que tem que ter 600 reais de contribuição por ano e não mais pelo faturamento, porque hoje a contribuição é pelo faturamento. Porque tem, por exemplo, você planta o milho, você vende o milho, você fatura. E vamos supor que você planta o milho e vem uma geada, vem uma seca e você perde o milho. Então, esse trabalhador rural que não conseguir se aposentar, o que tende a acontecer? Ele tende a migrar para as grandes cidades. E aí você vai criando uma migração, um êxodo rural, que é no inverso da política que foi estabelecida pelo governo Lula. O governo Lula disse o seguinte: nós temos que trabalhar para que as pessoas não precisem sair da sua cidade. Para que tenhamos o governo do Piauí, que é um governo do PT, ele colocou escola de ensino médio em todos os municípios do Piauí, em todos, fazer cadeia produtivas para que o trabalhador consiga viver com dignidade, ter acesso à escola, ter acesso à faculdade, ter acesso a tudo isso, para que ele não tenha que migrar para a grande cidade e você ter essa desorganização urbana que muitas vezes você tem ao redor ou em volta das grandes cidades brasileiras. Então, tudo isso está sendo destruído por esse governo. Por isso, eu acredito que o trabalhador brasileiro, ele vai se movimentar. E eu acho que, você bem disse, como a gente conseguiu impedir a aprovação da reforma do governo Temer, essa reforma que é muito mais cruel contra o povo brasileiro, essa reforma que tira a aposentadoria, que tira a previdência das gerações futuras com o regime de capitalização, nessa manobra que eu disse, joga nas disposições, porque aí eu tenho um quórum menor, que também quer tirar parte dos ministros, que isso é casuísmo puro, não é? Então, assim, o próprio Bolsonaro, que seguramente votou a favor de que a aposentadoria obrigatória dos ministros supremos fosse até 75 anos, ele hoje está abrindo a possibilidade de reduzir para 70, para colocar pessoas suas lá. E ele aposentou com 33 anos. E disse várias vezes, ele disse que a aposentadoria com 65 anos era um ato de desumanidade com o povo brasileiro. Também disse que iria combater a corrupção. Está cheio de corruptos no seu governo. Também disse que iria combater o crime, mas as milícias podem estar com essa relação umbilical que tem com o mandato do seu filho, senador Flávio Bolsonaro. Então, enfim, disse que era contra o fórum privilegiado e, ao mesmo tempo, o seu filho busca o fórum privilegiado para ser, da mesma forma que o ministro do Turismo também buscou o fórum privilegiado para poder se acobertar com esse grande manto de impunidade que está sendo construído para os amigos do governo com Jair Bolsonaro. Então, Érica, para a gente finalizar o nosso programa, está bem interessante. E é legal tudo isso porque você esclarece a sociedade sobre uma proposta que chegou, que estava piorada, que era ruim e que está piorada. Então, na sua avaliação, da mesma forma como foi barrado lá atrás, no ano anterior, essa proposta também ela requer uma mobilização também intensa por parte da população para que ela também não tenha êxito nesta legislatura, porque eles não vão parar. Se não passa agora, eles vão sempre estar continuando, porque a desculpa que eles utilizam é que essa é a reforma que vai salvar o Brasil de toda a mazela que já foi, que está sendo construída há algum tempo. É isso? E veja a contradição. Eles dizem, vamos economizar 1 trilhão. Aí depois dizem, não, mas se mudar aqui pode diminuir, mas vamos economizar 1 trilhão de reais. Que eu já disse, vai sair do trabalhador. Sim. É o trabalhador que vai tirar do seu rendimento, tirar do seu benefício, tirar da sua aposentadoria, tirar da sua vida esse 1 trilhão. Mas vejam, só na renúncia fiscal, as petrolíferas que estavam explorando o pré-sal e o pós-sal, que foi aprovado em 2018, nós tivemos, segundo a consultoria legislativa da Câmara, 1 trilhão de perda de receita, de arrecadação, em 25 anos. Eles estão falando
em economizar 1 trilhão em 10 anos. Essa proposta que aí está é a estimativa do governo. Agora, tudo em nome do dito mercado. Aí diz o seguinte, o que o mercado quer, eu já vi no jornal, dizer que vai gerar 2 milhões de empregos, avaliação do mercado se a reforma for aprovada. O que é um absurdo. O Brasil não é o mercado, o Brasil é o povo. É o povo. A população, essa aí, os pobres, os trabalhadores, eles não estão no Brasil pensado pelo Bolsonaro. O Brasil pensado pelo Bolsonaro é o Brasil dos banqueiros, é o Brasil do mercado, é o Brasil onde você vai jogando corpos para o próprio mercado, como uma tragédia grega. O mercado, Deus mercado, ele se enfurece, então precisa acalmá-lo com sacrifício. E aí você tem reforma trabalhista, que não gerou emprego. Você tinha também a época, Benildes, a discussão da PEC das empregadas domésticas, dos empregados domésticos, que eles diziam, não defenda isso, porque se você defender, você vai perder o emprego. É ruim para você defender os seus direitos. E nós conquistamos os direitos, hoje ameaçados por toda a reforma trabalhista, ou a reforma trabalhista, mas nós conquistamos os direitos e isso não teve impacto no nível de trabalho neste segmento. Então, portanto, eu diria, é preciso reagir. Faça conta. Veja quanto você iria estar contribuindo para poder se aposentar e quando você de fato irá se aposentar, sem considerar a crueldade para o servidor público. Porque o servidor público aumenta a alíquota. Aumentar a alíquota sem reajuste, tem segmentos do serviço público que vão ter uma redução dos seus salários com o aumento da alíquota para a Previdência, uma redução dos seus salários em até 5%. Então você tem, para os servidores públicos, você aumenta o tempo de contribuição, que é 25 anos, não é mais 20 anos como conjunto, e você cria os inimigos internos. O inimigo interno é o servidor público. Mas o regime são apartados um dos outros. O regime do seletista, ele não é o mesmo regime do servidor público, mas eles buscam criar inimigos internos, inimigos como Hitler criou, os judeus, os comunistas, enfim, e como esse governo também busca criar, que é toda lógica fascista, protofascista, de tentar criar inimigos internos para poder dominar o povo e fazer com que o Brasil se ajoelhe para o mercado financeiro e para os Estados Unidos, que, aliás, não é modelo de proteção social para a população mais pobre ou a população trabalhadora. E a gente vai e continua na luta. A gente quer fazer uma série de discussões. Trazer aqui, discutir o impacto para o trabalhador rural. E veja, o impacto do trabalhador rural, como disse, ele não fica só no trabalhador rural, porque ele leva ao êxodo, ele leva à descapitalização dos próprios municípios, a que os municípios não tenham recursos para poder desenvolver a sua economia, e também o impacto para os servidores públicos e o impacto para as mulheres. Esse governo não nos deixa esquecer como ele é misógino, como é sexista e como ele é machista. A reforma da Previdência nos lembra bastante disso. E, deputada, nós temos aquela frente parlamentar mista, né, que está debatendo a questão da reforma da Previdência. E uma das questões que eles sempre apontam lá é a questão do debate, de intensificar. E eles dizem, alguns dizem, que ninguém é contrário a você estar revendo pontos para serem melhorados, mas que todos esses pontos precisam estar antenado com aquilo que a sociedade precisa realmente, né? Então, essa questão do debate, como já chegou aqui, como é que a senhora está pensando em estar tocando essa questão aqui no parlamento? Então, a sociedade tem que opinar, tem que saber. É a vida das pessoas, não é? A vida das pessoas é que está sendo mexida. Então, não tem sentido de você fazer esse processo com uma soldada, como o governo fez a PEC dos gastos. A PEC dos gastos foi, num tempo recorde, ele aprovou
e congelou as despesas primárias, não as despesas financeiras. A população precisa discutir isso, inclusive discutir que o governo diz, vou mandar uma reforma que vai atingir também os militares, daqui a um mês. Então, em rigor, nós não poderíamos mexer em nada, ou tramitar, ou fazer com que caminhasse em nada essa proposta de acabar com a Previdência do governo antes que chegasse a reforma que vai atingir os militares. Porque eles dizem que vai também atingir os militares. Só que, por que não manda junto? Não tem proposta sobre isso. Não tem proposta sobre isso. É um cheque em branco, dizer que vai ter uma capitalização, que a capitalização pode ter a contribuição patronal e a contribuição do trabalhador, ela pode ter a contribuição do Estado. Aliás, a Noruega, 70% da Previdência Social é bancada pelo Estado, porque isso é uma política pública. Nos 10 países mais ricos do mundo, por volta de 30% da Previdência é bancada pelo Estado. O Estado, ele retira o dinheiro na prática da Previdência, aliás, utilizou o recurso da Previdência para construir a ponte de Niterói para outros objetivos, ele não contribui com a Previdência, estabelece um déficit e quer que o trabalhador pague este déficit. Quarta-feira, próxima quarta-feira, nós vamos ter aqui uma reunião da Frente Parlamentar Mista em Defesa da Previdência. Hoje, o senador Paim, como presidente da Comissão de Direitos Humanos do Senado, está também fazendo uma audiência pública riquíssima, com várias leituras, vários aspectos sobre a reforma da Previdência. Nós vamos ter que entender que os trabalhadores têm que buscar o deputado no qual ele votou, o deputado da sua região, do seu município, e dizer, esta reforma vai acabar com os meus direitos e eu não posso concordar que eu lhe elegi para isso. Isso aconteceu no governo Temer. Alguns dos maiores defensores da reforma da Previdência não foram reeleitos. E eu lembro de um dos maiores defensores que não foi reeleito para essa nova legislatura. Ele chegou na sua cidade e o trabalhador disse, eu não te elegi para você acabar com minha aposentadoria. Acho que o trabalhador tinha que pensar isso. Você não deu o seu voto para um parlamentar para ele acabar com a sua aposentadoria. Você não deu o voto para isso, porque, aliás, o trabalhador e as pessoas que votaram em Bolsonaro seguramente também não votaram em Bolsonaro para que o Bolsonaro acabasse com as suas aposentadorias. Essa pauta, a pauta econômica de privatizações, de entrega do país, a pauta de acabar com a reforma, essa de construir uma carteira verde e amarela, coisa que vale, que elas nunca foram discutidas durante a campanha como se dariam. Eu não lembro de ter Jair Bolsonaro defendido essa reforma ou reforma como essa da Previdência. Ele nunca falou, né, deputado? Não foi nenhum debate. Não foi nenhum debate. Ele dizia que ia acabar com corrupção, trabalhou com uma série de fake news, de kit gay, coisas que não existiam, para dizer que ele era o governo da moral e da própria família, mas está destruindo as famílias quando apoia projetos como Escola Sem Partido, onde você não vai discutir as questões de gênero dentro da escola. E aí você tira a escola da proteção a crianças e adolescentes que são vítimas de violência, seja sexual, violência física, dentro do universo familiar. Então, portanto, ele nunca disse que era preciso votar nele. Aliás, ao contrário, eu vou repetir. Ele disse várias vezes durante a campanha que reforma que exigisse idade mínima de 65 anos para homem e 62 para as mulheres. Veja, as mulheres vão contribuir mais para se aposentar por idade do que os homens. As rurais, quando as mulheres tinham 5 anos a menos e você iguala, e você aumenta do homem, e você estabelece e você iguala, você vai penalizar sempre mais as mulheres. Educadoras, a grande maioria é composta pelo gênero feminino e vão ser penalizados porque você estabelece o mesmo tempo de contribuição, enfim, para que você possa se aposentar. Então, portanto, eu diria, em nenhum momento Jair Bolsonaro disse que era preciso que votassem nele para ele retirar a aposentadoria
da população. Em nenhum momento. Isso foi estelionato eleitoral. E olhe o seu deputado, a sua deputada, o seu senador, a sua senadora, e comece a pressioná-lo. Porque isso foi o que resultou no impedimento de que nós tivéssemos aprovado a reforma proposta por Michel Temer, que é uma proposta menos cruel do que a proposta apresentada por Jair Bolsonaro. Para quê? Para poder continuar dando 50% do orçamento brasileiro para os rentistas, para a economia ser dominada pelo rentismo. Como é que vai gerar emprego se não tem projeto de desenvolvimento nacional? Como é que vai gerar emprego se você tem a Eletrobras com a qualidade que tem, com 72 mil quilômetros de transmissão, com geração de energia? Como é que você vai doar uma empresa como essa? Porque a energia é tão fundamental para o desenvolvimento econômico, seja rural, seja urbano, seja industrial, enfim. Como é que você vai fazer o país crescer se o Brasil vai continuar na mão dos rentistas? É o poema do Augusto dos Anjos, e eu me calo com ele. Ele diz: a mão que afaga é a mão que apedreja. Eu diria, a mão que afaga banqueiros, rentistas, a mão que afaga é a mão que apedreja o povo pobre e o povo trabalhador desse país, é a mão que apedreja servidores públicos, mulheres, como nós estamos vendo hoje com esta proposta. Ok. Vocês que nos acompanham aqui pela Facebook do PT na Câmara, a gente teve aqui esse debate com a deputada Érica e com certeza ela vai voltar aqui no nosso estúdio aqui do PT na Câmara para continuar debatendo esse e mais outros assuntos, porque essa torneira aí contra os direitos dos trabalhadores, ela só está começando a pingar, né, deputada? É. Então, muito obrigada, Érica, por estar aqui, pela deputada Érica Cocai, por estar aqui com a gente, por ter debatido esse assunto, que é muito importante, que todos apreendam, né, sobre esse tema que está aqui e que dilacera praticamente a vida da população brasileira. Então, vocês que nos acompanham, a gente pede que vocês compartilhem, comentem e curtam a página da deputada Érica Cocai, a deputada do PT, a página do PT na Câmara e a página do PTDF. A gente agradece e daqui a pouco tem mais programação aqui no nosso canal do PT na Câmara no Facebook. E na folia, tenhamos respeito. Respeito para as minas, com as manas, com as monas. E não esqueçamos, dia 8 de março é dia de luta das mulheres nesse país. É isso. Obrigada.